Olá, então vamos dar aí prosseguimento ao nosso projeto Ações para Curtir o Futuro, com agora, finalmente, como montar uma carteira previdenciária de ações. Finalizamos a parte financeira e depois damos prosseguimento com a parte do método de saúde Okada, né? Nossos próximos 2 encontros. Bom, eu de novo, Rodrigo Perdigão, ao seu dispor, Bacon, nosso mascote. O que nós vimos no encontro passado? Nós vimos a questão da mentalidade de um investidor. Então, eu citei algumas virtudes que o investidor tem. Se você já tem essa virtude, parabéns, aprimore. Se você tem alguma daquelas virtudes, parabéns, aprimore. Se você não tem, discuta. Trabalhe para poder tê-las. Pratique, principalmente. A prática vai te levar a ter essas competências. Tá bom? E importante também, ciclo de mercado. Aquilo é muito importante, né? Porque hoje, por exemplo, nós estamos no mercado de ações em baixa, né? Juros altos, mercado em baixa. Lembra do primeiro encontro? É inversamente proporcional. A economia está muito mal, obrigado. Então, você tem aí um descompasso, né? Do juros, você tem que pagar mais para estrangeiro colocar dinheiro aqui. Então, por isso, você tem o juros alto e você tem o mercado de ações barato. Então, é o momento de você comprar. É o ciclo de baixa, né? Estamos em baixa no ciclo, é o momento de comprar, esperando a valorização. Bom, então aqui, Cecília Meireles, Cântico, como sempre, já dei vários spoilers, como é que o Saúde Okada ele se baseia na arte e na cultura, tá bom? Isso como forma de melhorar a saúde, tanto mental como física, tá? Então aqui, Cecília Meireles, canto 13, renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica-se os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Tá? Então, o que eu acho interessante aqui? Isso serve para a vida, o mercado financeiro também. Você tem que entender, a estratégia que eu estou explicando é a estratégia mais simples, que dá resultado, tá bom? E até exige menor esforço, podemos dizer assim, porque estratégias que buscam ganhos rápidos são mais arriscadas, até porque você tem que pensar que onde entra dinheiro, entram também os melhores cérebros, entra o maior investimento. Tá? Então tem fundos aí que investem milhões em computação, em contratação de gênios das universidades para poder criar estratégias vencedoras para curto prazo. Tá bom? Isso, claro, multiplicando no médio e longo, isso também tem essa visão, mas principalmente no curto prazo, onde a batalha é mais dura. Aí a gente pode sair pela tangente com essa estratégia que eu explico para vocês. Enfim, aqui o conselho serve para a vida e principalmente para o mercado financeiro, né? Renasce em ti mesmo, né? Renova-te, quer dizer, cada vez mais se melhore. Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica os teus braços para semear estudo, ou seja, cada vez faça mais, produza mais, estude mais. Destrói os olhos que tiverem visto, quer dizer, renasça sempre, sempre se recrie. Crie outros para as visões novas, né? Como eu falei, se recriar. Destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher. Se sempre o mesmo. Né? Então, aqui no caso, semear, né? Poupa, investe, crie. Ser sempre o mesmo, mas ao mesmo tempo sempre outro, ou seja, mantenha o que é de melhor em você e crie novos outros, melhores. Sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Então, ou seja, o esforço para sermos cada vez melhores. É isso aí que eu tiro dessa poesia, né? Por isso que eu coloquei aqui. Acho que é uma boa mensagem para a vida, em tudo que a gente faz na vida, procurar sempre fazer melhor, né? Estudar, se esforçar quando estiver fazendo, procurar fazer cada vez melhor, e principalmente o mercado financeiro, que onde você tem a possibilidade que vocês estão buscando, vocês podem conseguir, a independência financeira, ou até mesmo uma grande prosperidade, porque não serem milionários e até bilionários.
Já contei vários casos aqui e vocês não são diferentes, vocês podem alcançar isso daí também. É só ter foco, disciplina, continuar a caminhada. Aqui Confúcio, tá? Confúcio, ele é um sábio, foi, né? Desculpa, um sábio lá nos anos 1200, mais ou menos, na China, e ele fala, se você planeja para um ano, plante arroz. Se planeja para 10 anos, plante uma árvore. Mas se você planeja para 100 anos, eduque uma criança. Então, no caso, acho que todos nós, né, até ligado ao poema que eu falei da Cecília Meirelles, nós podemos sempre estar nos educando. Tá? E quando a gente se educa, isso vai ser para o longo prazo. Né? Então, fala que se deseja para 100 anos, eduque uma criança. Então, no caso, sim, com certeza educar as crianças, mas nós também podemos nos educar e buscar cada vez ter mais resultado em tudo que a gente faz. Então, não é só para investimento, como eu falei, sermos filhos melhores, sermos irmãos melhores, amigos melhores, sobrinhos melhores, sermos alunos melhores, professores melhores. Então, a gente pode sempre estar se melhorando. Tá? Enquanto a gente está vivo, pode aprender, pode melhorar. Bom, o que são ações? Começa daí. Então, resumindo aqui, eu falei, a menor parte do capital social de uma empresa. Essa é uma definição bonita, né? A ação é você pega uma empresa, divide em vários pedaços, cada ação representa um pedaço dessa empresa. Quanto mais ações você tem, mais pedaços dessa empresa você tem, tá bom? Isso aqui é a tela do home broker, é onde a gente negocia ações. Isso aqui está com o modelo mostrando a variação da ação, né? Verde é quando ela sobe, vermelho quando ela desce, chama candle, que é vela em inglês, né? Esse modelo surgiu há mais de 100 anos e até hoje a gente usa para poder ver variação. Tem gente que investe usando só esses gráficos, tá bom? Se chama análise gráfica, mas a análise fundamentalista que eu estou explicando para vocês, ela, vamos dizer, vai te dar mais setor. Vamos pensar assim. Tem gente que tem vários tipos de investimento, gente, inclusive no mercado financeiro. E tem gente que ganha dinheiro com eles, tá bom? Mas essa estratégia que eu estou explicando para vocês é onde mais gente ganha, tá? Porque sempre você vai pegar, por exemplo, análise gráfica. Aí você tem grafistas aí que são milionários, tá? Bilionário eu não conheço, mas milionários tem. Você pega quem investe fundamentalista, igual eu explico para vocês, tem bilionários. Além do que é muito menos arriscado do que com métodos especulativos, tá? Então, até falei do Barça criticando criptomoeda, eu não tenho nada contra criptomoeda, tem amigos que investem em criptomoedas, eu estudei investimento em criptomoeda, tá certo? Só que isso é uma especulação, também faz parte, tem gente que deve ter ganho dinheiro com criptomoeda e tal, mas de novo, né? A estratégia que eu estou explicando para vocês, eu acho a melhor, senão não está explicando outra coisa. Mesma coisa, imóveis, tem gente que ganha dinheiro com compra e venda de imóvel, aluguel de imóvel, tá? Mas, de novo, eu estou explicando o que eu acho mais seguro e rentável, tá? Mas existem outras estratégias, inclusive análise gráfica. E aqui vai mostrando quem está comercializando, os valores, né? Quem está e os valores que eles estão oferecendo nos lances que eles dão pelas ações, tá? Então, isso aqui é uma tela clássica de negociação em bolsa. Você faz pelo celular hoje isso, tá bom? Aqui está uma ação, tá? Antigamente era em papel, e bem antigamente, porque eu quando era criança as ações eram assim, mas lá nos anos, putz, até difícil falar aqui que ano que era isso, anos 50, vai, as ações eram verdadeiros desenhos, era uma coisa muito bem feita, era caro, inclusive, ter ação, porque como eram poucas, o que acontece? Você tinha, como eram poucas ações, tá? Você tinha desenhos artísticos, porque você guardava a ação, igual essa daqui, só que aqui já tinha uma quantidade maior nessa época, aqui já nos 70, já era esse modelo. Mas lá nos anos 40, quando eles começaram, eles faziam verdadeiras obras de arte, que eram pouquíssimas pessoas que investiam, tá certo? Então tinham artistas para desenhar manualmente a ação. Bom, ação ordinária, ela tem o final 3, tá? Igual aqui, isso aqui chama ticker, tá? Isso aqui é a ação da loja americana, tem o ticker 3, as ações ordinárias. Qual a diferença dela para as outras? Ela dá um direito a voto nas assembleias dos acionistas, tá? Tem tag along. O que é tag along? Direito de receber de um comprador 80% do valor pago pela aquisição da empresa. O que significa isso? É porque às vezes chega alguém, né, com muito dinheiro, obviamente, e quer comprar, por exemplo, lojas americanas. Então tem os donos da loja americana, são os
milionários, são donos da Ambev também, eles têm, vamos dizer, bota aí, vou chutar, não sei, mas vamos botar que 60% das ações. E o público, em geral, tem 40%. Tá? Então, eles chegam para os caras que têm 60% e fazem uma proposta. Ó, dou tanto para vocês. Se pega esses 60%, a pessoa que está comprando passa a ter o controle da loja americana. E não necessariamente precisa pagar o mesmo valor para os que têm 40%. Ele não precisa nem ter os 40% das ações. E se você quiser vender pelo mesmo preço dos que têm 60%, você não tem nem 1% da ação. O que você faz? Então, o tag along é você poder, pelo menos, ganhar 80% do que o comprador pagou para os vendedores. Tá bom? Bom, as ações ordinárias elas são consideradas, no chamado novo mercado na Bolsa de Valores, as mais seguras. Mas por isso que eu, de propósito, coloquei a loja americana aqui. Né? Ela teve, olha só a valorização que ela teve desde 2019. De repente, foi constatada fraude no balanço, ou seja, os balanços estavam sendo maquiados, tá? Auditorias que eram feitas faziam vista grossa, porque tem todo o interesse financeiro de auditoria para não denunciar, porque a empresa paga a empresa de auditoria, tá entendendo? Então, eles fazem vista grossa para não perder a boquinha de continuar ganhando para auditar as empresas. Tá? Por outro lado, você tem também funcionários, vários funcionários estavam envolvidos nessa fraude, tá? E por causa disso o valor da ação despencou, tá certo? Então, esse novo mercado que tem maior segurança não significa que você está 100% isento de fraudes. É isso, resumindo, que eu quero falar para você. Ações preferenciais têm o ticker 4, tá? Então, por exemplo, Oi, tá? A Oi é Oi4, o ticker dela. Tá? Ticker é o... Como você vai comprar ação? Você vai digitar lá, OIBR4, você quer comprar ação da Oi. Isso que é o ticker. Vamos dizer, o nome dela na bolsa. Bom, dão a prioridade ao recebimento de dividendos ou no reembolso de capital caso uma companhia seja liquidada, ou seja, falir. Aí eu coloquei aqui, mas garantem o futuro, dão prioridade no recebimento, mas vai garantir o recebimento? Né? Aí eu coloquei aqui, ó, despencando. Aí eu coloquei só uma observação, porque ações de dividendos vencem? Daqui a pouco a gente vai responder essa pergunta. Que as preferenciais são ações que pagam dividendo. Mas aqui o principal é mostrar, tá o caso da Oi, tá certo? Na verdade, ela já passou por várias mudanças desde que eu fiz esse slide aqui. Ela, na verdade, ela vale até menos. Mas olha como que ela despencou o preço. Né? Então, se ela chegar a falir, ela não vai pagar o valor que você investiu nela. Por isso eu falei, dão prioridade recebendo dividendos. Se ela não tem lucro, ela não paga dividendos. Já falei para vocês. Tá? Ou no reembolso de capital caso uma companhia seja liquidada. Pô, se ela falir, não garante que vai receber, não vai ter dinheiro, vai perder tudo. Tá certo? Vai entrar na prioridade lá para receber, mas se não tiver dinheiro para pagar, você fica na prioridade o resto da vida. Então, resumindo, 3 ou 4, qual é a melhor? A que tiver mais barata. Tá? Porque essas definições aqui eu só quis mostrar que isso na prática pouco importa. Bom, a não ser que você sonhe ser, participar do conselho de uma empresa, ou poder dar ordens na empresa. Então, você tem que comprar ordinária, que realmente, para poder participar das assembleias, você tem que ter uma boa quantidade aí de ordinária. Milhões de ações assim, de uma empresa. Aí você pode participar das assembleias. Tá? E aí, diretamente... Porque o minoritário ele pode participar, mas quem tem pouco voto não tem voz para falar. Os que têm mais voto são os que têm mais ações. Aí eles podem opinar, inclusive, das decisões da empresa, quando tem os conselhos reunidos periodicamente. O conselho da empresa se reúne para discutir e quem é acionista, né, com uma boa quantidade de ações, tem voz para poder opinar, tá certo? Agora, se você não tiver essa pretensão, compra mais barata, 3 ou 4, tanto faz. Aqui coloquei unit também, isso aqui é um jabuti, tá? Então, até uma jabuticaba, melhor falar uma jabuticaba, uma coisa bem brasileira, né, que você não vai encontrar em outro país. Melhor falar jabuticaba do que jabuti, tá? Desconsidero, eu coloquei jabuti aqui. Por quê? É uma mistura de ações preferenciais e ordinárias. Então, por exemplo, aqui, você vê Energisa, está aqui o ticker dela, tá? Tem 11 como ticker, né? É 11, pô, estava mal quando fiz esse ajuste aqui, hein? Então, aqui é 11. Toda unit tem ticker 11. Então, o que é da Energisa? Você tem uma ação ordinária e 6 ações preferenciais. É um pacote que faz. Isso é uma coisa totalmente bizarra para mim, tá? E outros
principalmente, né, outros não, como sou um grande investidor. Grandes investidores falam isso também, como o próprio Barsi. Tá? Então, alguns casos vale comprar unit. Aqui é 11, tá? Em vez de 4. Algumas vezes vale a pena comprar unit porque ela tem mais liquidez, ou seja, ela é mais comercializada. Porém, isso não é regra ter vantagem, não. Aí compra 3 ou 4. Tá? Por exemplo, a Lupar, a Lup 11, ela é pouco líquida, 3 e a 4. Foi o que eu já comprei. O que é pouco líquida? Você demora para comprar, tá certo? Demora, consequentemente, para vender. Então, demora o quê? Enquanto você faz instantaneamente uma compra e uma venda de uma ação, essas daí demoram, às vezes, até dias, dependendo, para você conseguir comprar ou vender. Tá? Eu demorei um tempinho, cara. Eu comprei pouco uma vez, depois demorei mais alguns dias para conseguir comprar outro pouco. Tá? Então, esse é o problema. Depois, quando eu vendi até rápido, mas para comprar demorou um pouco. Ou seja, a compra é mais barata. Em alguns casos raros, vale comprar em unit, mas é bem raro. Bom, então aqui pelo menos isso daqui das preferenciais, tá bom? A lei prevê. Você ter 25% do lucro líquido como dividendo. Tá? Isso aqui é as ordinárias também, tá certo? Agora, no caso da preferencial, ou o direito de receber pelo menos 10% a mais de dividendos que as ordinárias, ou o mínimo direito às mesmas condições de tag along. Então, isso aqui é para as preferenciais. Tá? De novo, ordinária também paga dividendo, pelo menos 25%. Tá? Então, por isso que em termos do que a gente está querendo ganhar dividendo, pouca diferença faz se comprar ordinário ou preferencial. Tá certo? Como você vai investir na bolsa? Você pode usar um corretor, né, que vai te auxiliar na XP. Você vai pagar, hoje paga R$ 5. Parte desse dinheiro, a câmera desligou aqui de nada. Minha câmera desligou aqui do nada, gente, desculpa. Enfim, o que acontece? Então, eu estava falando, você, por exemplo, na XP você paga para fazer
Obrigado. Ó, vamos lá, você saiu aqui também, né? Estava sem som também, né? Então vamos de novo aí, vou voltar aqui para poder falar. Valeu, obrigado, me avisaram aqui, estava sem som. O monitor aqui me ajudou. Bom, então de novo, como investir na bolsa? Através de um corretor, tá? Vai auxiliar você. Então, quando você vai fazer compra de uma ação, você, na XP, por exemplo, você vai pagar R$5, parte desse dinheiro vai para o corretor. Quando você abre conta na XP, já vem um corretor ligado a você, já aparece um aplicativo, o nome do corretor e tal, o telefone dele, e ele entra em contato com você e te dá sugestões de investimento, tá bom? Ou você pode também fazer diretamente, que é o que eu faço, né? Você não paga corretagem, até porque não tem assessor de investimento para te auxiliar. Aqui essa questão do corretor, desculpa, eu acho bem complicado, porque, por exemplo, o grupo do Primo Rico, que é uma influência de finanças, ele foi comprado. Boa parte do grupo Primo, né, que ele criou, foi criado pela XP. Então, putz, tem um conflito de interesse aí, porque ele vai indicar, indica quem? Vai indicar a XP. Ele vai indicar produtos da XP, porque a XP é dona da empresa dele também, é sócia dele. Vocês estão entendendo? Então tem conflito de interesse. O corretor também, assim como o banco. O banco é um lixo para investir, porque lá o gerente, por exemplo, ele ganha mais do que você vai ganhar investindo. Ou seja, em outras palavras, ele te oferece o pior investimento que tem, porque para ele vai ser a maior comissão. Entendeu? Vai te gerar menos lucro, até mesmo prejuízo. Tá? Por isso que eu invisto diretamente e eu pago, estudei para isso, né? Estou passando para vocês conhecimento para isso, você pode investir diretamente sem precisar de ninguém, mas eu assino também, tem relatórios de casa de análise, ou seja, Nord, seja Suno, seja Capitalizo, boas casas de análise, todas elas são boas. E você paga barato, R$5 por mês, R$10 por mês, ou às vezes eles fazem promoção, você paga até menos, paga um valor, sei lá, 170 por mês, você tem 5 anos de assinatura. Então é um bom investimento, porque lá tem relatório sobre as empresas, é como se fosse um cardápio. Eles oferecem uma carteira sugerida e você ali analisa qual você quer, qual você não quer daquelas ações e cria sua estratégia, ou segue a carteira dos caras, né? Eles comentam a carteira deles, rebalanceiam quando é necessário, aí vai de cada um. Ou pode só seguir o que eu estou explicando aqui também, você vai poder montar sua carteira sem precisar assinar nada. Tá? Eu assino, eu acho um investimento, como se eu tivesse uma ideia com alguém sobre investimentos, que eu olho lá os relatórios, eu tiro minhas conclusões, tá bom? Já tirei algumas ideias boas que valeram a pena. Mas minha carteira não segue nenhuma, eu não faço igual nenhuma do corretora, não. Quem for fazer lá o curso avançado, vai ver isso daí. Quais são os setores que pagam dividendos? São setores maduros, porque quando uma empresa começa, ela vai crescendo, né? Qualquer empresa ela tem primeiro o pensamento em crescer. Então, nesse momento, ela não está pagando dividendos, porque ela está reinvestindo, ou paga o mínimo da lei, 25%. Quando chega já na fase de maturidade, ela já não tem mais para onde crescer. Tá? Então, ela faz o quê? Ela já, boa parte do lucro dela, ela transfere como dividendo, até porque os donos recebem esses dividendos. Então, já investiram, já passaram, entre aspas, o aperto até a empresa chegar no topo, agora eles querem usufruir. Tá? Então, por exemplo, setor financeiro, né, aqui eu boto os bancos tradicionais, que os bancos digitais, né, são as fintechs, aí seriam empresas de crescimento, tá? Não são empresas de dividendo. Mas o que acontece? Você imagina, igual eu estou falando, o Banco do Brasil, Itaú, por exemplo. Pensa no Banco do Brasil para não ampliar muito. O Banco do Brasil tem mais de 100 anos. Eu acredito que para onde tivesse que crescer o Banco do Brasil, ele já cresceu. Então, agora, principalmente que as coisas estão muito tecnológicas, as coisas estão se tornando cada vez menos necessárias. Então, você tem menos investimento para fazer em agência, não só a parte física da agência, como maquinários da agência, principalmente pessoal. Não precisa ficar agências com pessoas te atendendo o tempo todo, não precisa disso daí. Porque você faz tudo praticamente pela internet. Então, sobra o que? Mais dinheiro para poder repartir como dividendo. Tá? Uma transmissora de energia elétrica, o filé da energia elétrica são as transmissoras, porque usando ou não, elas recebem, tá bom?
Então, a partir do momento que você criou a estrutura para distribuir energia elétrica, você vai gastar uma grana danada. Ok. Só que o que acontece? Depois não precisa gastar mais. A não ser que queira expandir. Eu quero ampliar o tamanho, eu quero comprar outras empresas para anexar a minha, né, de energia elétrica. Mas se não for isso daí, depois do investimento inicial, é só lucro. Tá? Saneamento idem. Depois você construir a estrutura, né, de tratamento e distribuição de água, você não precisa praticamente investir em mais nada, né? Muito pouco. É uma coisa ou outra que você vai fazer, uma melhoria de tubulação, de equipamento também, né, de alta tecnologia, então você não vai gastar muito. Depois de montar a estrutura, você vai gastar bem pouco. Então, praticamente, o que sobra é lucro para distribuir. Aí vai distribuir esses setores aqui, distribuem muito mais de 25%, vai 50%, 75%, alguns setores distribuem 100%. Tá? Seguro. Seguro, você tem lá a sua sala para trabalhar, você tem o telefone, tem lá o software que você vai usar, e mais nada. Então, praticamente, o que você vai ter é lucro. Chama Asset Light, empresas assim, são empresas leves, de baixo necessidade de investimento, tá bom? Então, por isso, dão muito lucros. Telecomunicações são parecidas com elétrica e saneamento, né? Depois de você montar a estrutura. Aqui até tem modernizações, internet, né? Muda o tipo, se é cabo, ou fibra ótica, esse tipo de coisa acontece, mas o grosso do investimento é feito quando se monta a estrutura. O resto é investimento muito menor, então são também, não tanto quanto os outros, mas são bons pagadores de dividendo. E concessionária também rodoviária, é aquelas que cobram pedágio. Tá? Então, elas têm obrigação de fazer investimento, né, onde elas pegam a concessão, mas depois de fazer aquele investimento, quanto que elas não ganham com pedágio? Veja a terceira ponte, né? A terceira ponte ela se pagou muito antes do tempo. Se calculou um prazo para retornar o investimento de quem construiu, né? Foi iniciativa privada, construiu a terceira ponte. Então, por isso se cobra o pedágio, para devolver aquele particular que investiu o investimento que ele fez, já que, teoricamente, o Estado não teria aquele dinheiro para fazer. Então, terceiriza e a pessoa não vai colocar dinheiro de graça, vai receber por isso. Só que recebe durante um período. Depois de um tempo, o pedágio até continua existindo, tá, gente? Igual lá na Rio-Niterói, só que baixa para um valor só de manutenção. Então, vou chutar aqui, se o pedágio é R$5, tá, para poder pagar quanto foi gasto na obra, durante 30 anos, por exemplo. Aí vai reajustando pela inflação, obviamente. Mas depois, né, valores de hoje também, que pagou tudo, aí o pedágio fica, por exemplo, R$2, porque é só para manutenção, só para garantir que a pista continue funcionando bem, ter assistência médica, aquela coisa toda. Tá? Então, isso custa dinheiro, então cai o valor. Mas, basicamente, concessionária de rodovia também é um bom setor para investir por causa disso. É um setor que não tem muito custo, tá certo? Bom, alguma dúvida aí por enquanto? Beleza, obrigado aí, avisar do áudio aí, a monitora aqui me avisou. Obrigado. Deu pau aqui na internet aí, desligou a câmera, acho que desligou o áudio também, isso daí eu não vi o áudio desligado. Então vamos seguir. Aqui é a plataforma gratuita, se chama Fundamentos, tá? Aqui você digita, você pode digitar o nome da empresa, se você não souber o ticker, não tem problema não. Aí vai aparecer o sticker aqui e você clica, tá? Isso é gratuito, tem na internet, tá aqui o endereço online, tá? A plataforma interessante para você escolher ações. Aí eu venho aqui, coloco Dividend Yield. O que é isso? É o dividendo que paga anualmente a empresa. Aí não interessa a periodicidade, se é trimestral, se é semestral, se é anual. Ela vai pagar o valor que ela determina, ela vai distribuir durante o ano da maneira que ela achar mais conveniente. Tá bom? Para essa estratégia de dividendo, geralmente as pessoas, obviamente, preferem que seja mais parcelado durante o ano, para ela poder viver daquilo. Mas se você cria um mindset também, recebe uma vez por ano uma bolada, você se programa para o próximo ano para você poder gastar aquilo. Para mim, sabe, não faz muita diferença isso não. Mas, enfim, você vai digitar aqui 0,06 de dividend yield, é o mínimo que você quer receber. Tá? Isso é um valor mundial. Se considere que um investimento ele tem que te dar pelo menos 6% de dividendos. Interessante, que eu já falei com você no encontro passado, que a poupança cobre isso daí. Desculpa, te oferece de rendimento por volta de 6%. Só que a poupança não valoriza o que está ali. Você só vai receber a rentabilidade, 6% ao ano, 0,5% ao mês.
Se você receber 6% da ação, você tem também o quê? A valorização da ação. E a empresa, a ação representa uma empresa, e a empresa representa um grupo de pessoas que estão trabalhando. Essas pessoas aumentando a produtividade, melhora o lucro da empresa, melhora o dividendo que você recebe. Tá bom? Então, mesmo sendo 6%, se ficar fixo o resto da vida da empresa, mas vai ser 6% cada vez em cima de um montante maior de dinheiro. Então, seu dividendo tende a aumentar com o tempo. Além da própria ação, ao ter lucro, ela valoriza. Então, você valoriza o seu montante, o que não acontece na poupança, e você aumenta também quando você recebe de dividendo, pelo aumento do lucro da empresa. Tá? Então, por isso que eu acho que investir em empresa é tão campeão. Aqui só um detalhe, você coloca o que é ROI. Return on Equity, ou seja, retorno sobre o patrimônio. Coloca aí de 20%. Empresas que tiverem 20% de retornos, é um retorno muito bom. Em 5 anos, você praticamente dobra o valor da empresa. Tá certo? Praticamente você tem seu dinheiro de volta depois de 5 anos, fazendo uma conta de padaria. Né? 5 vezes 20 é 100. Então, na verdade, são juros compostos, mas é só para dar um exemplo. Não é tão linear assim, como eu falei, não. Tá? Então, você coloca esses dois parâmetros e coloca para selecionar as empresas, e aparecem várias empresas. Aí você tem que fazer o quê? Vou aproximar aqui para ver melhor. Você tem que ver. Essa aqui, HBTSS, por exemplo. Isso aqui é uma empresa que ela tem muito poucas ações. Está pagando quanto? 10% de dividendo yield. Pô, maravilhoso, né? Mas é difícil comprar ação, que ela tem pouca liquidez, né? Então, não é interessante. Eu até pesquisei um dia desses na internet, que eu nem conhecia. Isso aqui é do ramo de imobiliário. Então, é uma construtora. Tá? Aqui é uma empresa de tecnologia, pagou 136, deu 48% de dividendo. Pô, isso daqui você tem que fazer o quê? Estuda 5, 10 anos da empresa. Com certeza isso aqui foi um não recorrente. Uma empresa, por exemplo, ganhou uma indenização do governo federal e distribuiu dividendo alto desse jeito. Tá? Então você tem que fazer, isso aqui é a primeira seleção. E a área de tecnologia também era de crescimento, não era de dividendo. Tá? Construção civil também, né, setor tradicional de dividendo. Porque tecnologia é área de crescimento. E, quer dizer, de valorização. E construtora é o setor cíclico. Ou seja, tem um momento que o mercado está em alta, que não é o caso agora, com juros altos, construtora baixa igual as ações. Tá? Nosso juros está bem alto no Brasil, porque a economia está muito ruim. Aí na perspectiva de melhorar tão cedo. Então, se é ruim, a economia mal sempre é ruim para todo mundo. Agora, por outro lado, é uma boa oportunidade, que é um momento excelente para estar em investições. Você não vai investir quando estiver em alta, é tudo caro. Você tem que investir quando está tudo baixo. Tá certo? A brincadeira é essa. Compra barato, vende caro. Ou compra barato, não compra quanto está caro, questão da ação de dividendo. Pode até vender o que está mais caro, comprar o que está mais barato, mas a ideia da gente é manter as ações. Então, comprar bastante quando está barato, quando está caro, a gente espera cair de novo para comprar mais. Essa é a brincadeira, que você tem que ter paciência. Falei com vocês enquanto passado. Tá certo? Esse aqui, Pine, um banco, poderia ser 11% de dividendo. Você vai estudar o histórico, mas é um setor já bancário. Como é que você vai saber esse ticket? Pesquisa, joga no Google o que significa. Vibra. Isso aqui é uma empresa de energia. Isso aqui é interessante. É um setor de dividendo, assim como o Pine também. Tá bom? E aí tá pagando quanto? 8,93. Acima de 6% entra, né? A gente colocou. Crescimento aí de pelo menos 20%. Tá? Crescimento pelo menos 20% ao ano é um bom crescimento, que vai te gerar, multiplicar o valor investido. Tá certo? Aí você tem aqui, Marco Polo, produtor de caminhões. Aí você tem aqui metal leve, setor industrial, mas geralmente paga bons dividendos, 13%. Tá? Aqui está 10,67. Aqui Marco Polo geralmente não paga muito bom dividendo, não. Marfrig, é setor de carne. Então, não é um setor perene, porque o mercado de carne é commodity. O que é commodity? É algum bem, petróleo, trigo, carne, que não tem uma barreira de entrada. A princípio, qualquer um pode vender aquilo. Então, o preço ele oscila, até porque depende, por exemplo, petróleo, se a guerra ou não tem guerra, para favorecer ou não o fornecimento. Tá? Se você vê, por exemplo, o trigo, depende do clima. Tá? Então, pode estar produzindo mais ou produzindo menos do clima. Então, esse preço oscila muito. Não é um setor perene, um setor permanente. Por isso que não é o setor melhor para se investir. Tá? Porque esperando dividendos. Então, você vai olhar esses setores aqui, tá? A LID.
aqui Metal Leve também. Valide, é uma empresa que fabrica chip para cartão de crédito, etc. É uma empresa interessante. Não é um setor perene, mas é interessante, pagando 6,97 de yield, tá? Bom, então você tem aí, você analisaria essas ações. Da mesma maneira que você vai comprar, por exemplo, um celular, você tem que pesquisar, né? Pesquisa qual o melhor modelo, ver o preço dele, ver se cabe no seu bolso, ver as opções. Então, é a mesma coisa quando a gente vai comprar uma ação. A gente leva em conta a qualidade, mas também o preço. Essas duas coisas têm que serem levadas em conta. Tem ação, às vezes, está muito boa, mas está cara. Então, a gente não compra. Então, a gente prefere uma que é boa, mesmo se não for tão boa igual a primeira que você viu, mas que seja um preço bom. Tá? Essa é a brincadeira. Tá? Aqui você tem CPFL. Então, isso aqui é de energia elétrica, uma empresa legal, para dividendo. A Taesa é uma empresa bacana, boa pagadora de dividendos, excelente empresa, qualidade assim, excepcional dos gestores, que é importante você também saber disso aí. Tá? Vai ver uma empresa. Quem toca essa empresa? Que a empresa em si não significa nada. Né? O que são os donos? Quem são os donos? São bons gestores? São gestores transparentes? São pessoas honestas? São pessoas competentes? O que já fizeram na vida? Né? Como é que tratam os funcionários? Então, isso tudo é importante quando você vai investir em empresa. Pensa que você está casando com a empresa. Você tem que conhecê-la bem. Tá? A ideia é ficar bastante tempo com a empresa, não é para se aposentar? Não necessariamente precisa ficar. Se a empresa ficar ruim, você vende. Compra outra, ficar muito cara, você vende, compra outra mais barata. Ou pode manter também. Se ficar caro, você não, mas é muito boa. Deixa assim mesmo, já comprei barato. Então, não estou comprando caro, não vou comprar porque está caro, mas deixa ela aí. Está pagando bons dividendos, tá certo? Bom, então aí você vai escolher entre as ações. Ó, Banco Brasil Seguridade, excelente, que é seguros, né? Excelente ação, tá? 9,63. Então você vê, tem várias opções. E você tem que criar seu parâmetro que você quer. Então, pelo menos 6%. E daqueles setores que eu falei, tá? Então, aqui a Tesa, na verdade, ela está cara. Tá? Isso analisando mais friamente. Não seria o melhor momento para comprar. Mas levando em conta 6% de dividendo, você poderia comprar tranquilo também. Você não vai ficar mal se comprar, não. Ela está pagando aqui, ó. 8, cadê? Cadê o dividendo aqui? Opa, 8,74. Então, acima de 6, você compra. Esse é o modelo para você avaliar o preço. Tá bom ou não? Tá? Pagou 6%, compra. Então, isso aí para você já vai servir. Quando vale a pena comprar? Então, já falei os setores. Então, aqui você compraria Taesa, você compraria, que é setor elétrico, né? O que mais aqui? Tem aqui setor elétrico. Banco de Seguridade, você compraria, tá certo? Botar, o que mais aqui? Construtora. É bem difícil achar essas aqui que produz a geladeira Consul, cara. É bem complicado achar. Odontoprev, setor odontológico, né? Algumas carteiras de dividendo tem, mas não é consenso. Caixa, Seguridade, aqui é uma ação também de seguro, pagando 9,3%, ela a princípio entraria na sua lista também. Depois você refinar, você pesquisar mais e escolher. Dou sugestão também, você compra uma ação só. Enquanto ela estiver pagando 6%, você continua comprando. Quando? Enquanto ela estiver pagando 6%. O dia que ela não pagar, você para e compra outra que paga 6%. Tá? Aí, se ela parou de pagar 6% porque ela ficou cara, esse percentual de dividendo é em cima do preço. Tá? Então, às vezes, a ação, quando o dividendo, ela paga 6%, mas o dividendo diminui, às vezes não é porque ela parou de pagar o dividendo, é que o valor dela subiu mais do que o percentual, né, do que o valor que ela está pagando no dividendo. Então, o percentual diminui. Tá? Então, aí significa que ela está cara. Então, vale a pena você vender. Tem empresa também que diminui o percentual para dividendo, porque o lucro diminuiu. Aí não é uma boa. Aí vale a pena vender para ir para outra, tá? Porque ela está perdendo o fundamento dela, né? Está deixando de lucrar. Você espera um ano, tá? Pagou mal, ou 2 semestres, né, no caso, se fosse semestral, ou 2 trimestres, você dá 2 oportunidades. Se continuar pagando pouco dividendo, você troca por outra. Tá? Isso aí o Décio Bazin criou essa regra, acho interessante. Tá? Agora, se ela está pagando pouco, mas porque o valor dela subiu muito, então é de você pensar, vale a pena manter? Se quiser, pode manter. Tá? Porque aí ela está pagando bons dividendos, mas aí no caso é porque ela ficou cara. Então, o que eu acho melhor, sempre que não estiver pagando 6%,
2 vezes seguidas não pagar 6%, é vender. Ou porque ela perdeu o fundamento, ou porque ela está cara. Está cara, você compra outra barata. Está pagando 6%. Então, isso aí que eu estou falando é valuation. Valuation é saber qual o preço que eu devo pagar. Tudo se baseia nisso. Um celular iPhone 16 é bom ou ruim? Para mim depende do preço. Eu não uso iPhone, mas se tiver um preço, pô, vale, sei lá, 10 mil e estiver sendo vendida 4, pô, eu compro na hora, compro logo 2 e revendo. Entendeu? Eu compro mais barato, não vou ficar com nenhum deles. Então tudo depende do preço. iPhone tem já uma marca consagrada. Então pessoas vão comprar, isso eu sei. Se é bom, se não é bom, nunca usei iPhone, não posso falar, mas com certeza eu vou vender. Então, se tiver um preço menor do que ele vale, eu compro e revendo. Então, um preço justo, ou um preço melhor, né? Vamos falar assim. Tá bom? Então, aí você vai analisar isso na sua ação. E 6%, então, é o mínimo que tem que pagar. Já falei os setores que, anteriormente, os setores que pagam. Então, baseado nisso daí, você vai pesquisar. Você pega aqui, por exemplo, aqui, CPFE3, você digita no Google, vai aparecer o nome, o que é, qual o setor, tá bom? E aí, com isso aí, você, opa, beleza, é um setor que paga dividendo. Aqui já está falando que paga acima de 6%. Ó, já vou analisar mais. Aí você começa a pesquisar sobre a empresa. Tá? No próprio Google aparece informação, você joga o nome dela, vão aparecendo reportagens, notícias dela. Você pode entrar na página dela também na internet, mas aí é meio complicado porque a empresa falando dela. Mas você pode ler também. É mais informação que você tem, só tem que ficar com esse pé atrás, porque ela falando dela não vai falar coisa ruim dela. Né? Mas você pode ler também com senso crítico, tirar informações. Inclusive tem o RH, né, que tem relacionamento com investidores, você pode mandar e-mail para lá, eles respondem fazendo perguntas da empresa e tal. Ou seja, estudem suas ações. Essa é a forma de você escolher. Aqui, por exemplo, então, olhando tudo aquilo que eu falei, dei um exemplo aqui, ó, Banco de Seguridades, seguro, CEMIG, que é energia elétrica, Vibra, também é de área de energia, tá? E MALI, que é metal leve, que é área industrial. É uma daquelas áreas que eu falei, pagadores de dividendos, mas tem indústrias que pagam bons dividendos, porque são empresas já consagradas, igual eu falei. Então, dei exemplo aqui, uma carteira de ação que você poderia montar. Então, não precisa todas, dei exemplo. Pelo contrário, já falei com você, você comprar uma e vai comprando enquanto estiver pagando 100%. Quando estiver pagando, você troca, começa a comprar outra. Aí você escolhe outra. Então, você já estava de olho nessas 4, preferiu essa daqui que era melhor, aí depois você passa para essa aqui ou para essa. Aqui é estatal, tá? Tem gente que não gosta de investir em estatal, que o governo, vez por outra, muda as regras do jogo, desvaloriza a empresa, paga dividendo. Então, mas tem aqui mais 2 particulares. Você vai, avalia e escolhe o que você achar melhor. Aí tem gente que já gosta de comprar estatal porque já é mais barato exatamente por ser estatal e poder ter governos interferindo na boa gestão da empresa. Então, pessoas compram, está pagando mais de 6%, já está no preço já tem embutido que é estatal, já estou pagando menos, e é uma verdade. Então, aí vai de cada um tem uma política de investimento e você tem que criar a sua. Verificar a liquidez, né? O que é liquidez? É a ação que é fácil comercializar? Então, aquela HBT, sei lá, eu pesquisei, era difícil de comercializar. Então, por isso eu já não compraria. Aquelas outras, todas que eu indiquei, tem boa liquidez. Pesquisa 10 anos de dividendo, pesquisa só de uma vez. Você pode até olhar, como eu falei, para fazer uma pré-seleção. E depois você continua selecionando, vendo os 10 anos, quanto pagou dividendo. Tá certo? É a empresa que realmente paga dividendo ou pagou só no ano? Nos outros não pagou. Ver o setor também, já vai ajudar bastante. Aqueles setores que eu já falei, são setores que pagam bons dividendos. Tá? Comprar uma de cada vez, não precisa pegar o dinheiro e dividir em várias ações, porque aí você vai diluindo, né? Pega uma que você achar melhor, por isso que eu falei, você tem que estudar das ações, qual que você achou melhor, e aquela você tem que ir igual um tubarão, cara, vai com força. Vou falar para vocês, para acreditar, os grandes bilionários, eles são igual tubarão, eles veem uma oportunidade, eles vão com tudo, e às vezes ficam anos investindo naquilo. Buffett, Jorge Soros, pode ler desses caras aí, tá? Eles ficam às vezes 2, 3, 4, 5 anos investindo numa empresa, até que ela explode, valoriza pra caramba. Então, esses caras são predadores do mercado. Eles têm paciência para poder esperar. Eles veem uma boa oportunidade e têm paciência, porque o tempo a gente nunca sabe. Quando que uma ação que está barata vai valorizar? Ninguém sabe, isso eu posso garantir para você. Agora,
Se observou, isso não é uma ciência exata, mas já se observou que uma ação barata sempre ela tende a buscar o preço, sempre não, desculpa, sempre uma boa empresa, porque às vezes tem empresa que ela está barata, ela é ruim, tá? Então ela tem que estar barata mesmo, mas uma empresa boa, que está com funcionamentos bons, está tendo lucro, está funcionando direitinho e está barata, porque o mercado está longe de ser inteligente, igual prega a teoria econômica do tal do mercado eficiente, que as pessoas sabem o valor da empresa, então se ela está barata naquele momento é porque ela está valendo aquilo realmente, não, isso é mentira. Existem distorções de preço, a gente pode aproveitar essas distorções, comprar barato, coisa que vale a pena. Tá? Eu não concordo com essa regra que a economia clássica prega, né? Mas não precisa acreditar em mim não, porque eu sigo grandes bilionários que também não acreditam. Eu concordo com eles, sabe muito mais do que eu. Né? Bom, então tá. Alguma dúvida aí por enquanto, meus amigos? Doutor Robson, aquele que me faz sorrir. Pode fazer você sorrir também. Vamos lá. Esse livro aqui é uma indicação, vou botar no grupo depois, tá? Tem PDF. Eu, particularmente, cara, eu comprei, eu já li umas 3 vezes esse livro. Esse livro, para mim, é a bíblia dos investimentos em dividendo. Você, estudando esse livro aqui, que é uma simples, agradável, cara, parece que está feito, tá? Esse camarada, a única foto que existe dele, Décio Bazin, ele conta a história dele, ele tem, já até comentei isso, né? Ele tem um ensino médio, técnico em contabilidade. E ele fala, só com as operações básicas, somar, dividir, subtrair, já dá para se virar no mercado financeiro, não precisa de grande coisa, já até comentei com você isso daí. Ele investiu nos anos 70, final dos anos 70, numa bolha que teve na Bolsa de Valores, a grande valorização artificial que teve, na época do regime militar, perdeu tudo, perdeu até a poupança da esposa dele, vendeu o carro dele, o Fusca dele, colocou nas ações a pensão a poupança da esposa, cara, perdeu tudo, cara, perdeu tudo. E aí depois falou, tem que estudar, esse negócio é legal, mas eu tenho que estudar. E ele estudou e foi por esse caminho de investir em dividendos e ficou bilionário. Esse livro dele é interessante porque ele conta vários casos que aconteceram no passado, fala os bastidores, porque viu isso. Ele conviveu com bilionários, com especuladores, gente que morava no mercado. Então tem vários capítulos do livro ele contando isso, é uma leitura excepcional. E ele mostra também como ele montou a carteira de dividendos dele. Eu discordo dele que ele pegou o valor que ele tinha e dividiu em todas as ações que pagavam acima de 6% que estavam no mercado. Eu já falei com vocês, né? O Barsi, que também segue esse modelo, é vivo hoje, né? Ele já faleceu. Ele escreveu esse livro em 92, ele já era bilionário, seria bilionário hoje. Isso que eu acho legal, cara, porque o cara está nem aí, ele não está escrevendo livro para poder vender livro e ficar rico, ele já era rico. Acho que o cara, assim, o cara já está realizado e ele escreve o livro para realmente deixar um legado, ó, ensinamentos meus. O Barsi também, você vê o Barsi falando, cara, ele está pouco se danando, ele não vende curso, ele não vende livro. Escreveram um livro agora dele, na verdade foi ele que escreveu, né? A filha dele está pegando carona, né, no sucesso dele, criou até o método de investimento, segundo o pai dela e tal, tá certo, está na dela, tá bom? Mas esses casos bacanas do Barsi, tem muita coisa gratuita dele, muita entrevista com ele, vale a pena você assistir no YouTube. E o Bazin deixou esse livro, tá? E até porque na época não tinha internet, não tem muita coisa sobre ele. Esses caras eles já estavam consagrados, né? O caso Barsi até hoje, quando eles começaram a falar. Então vale muito a pena ver os conselhos deles. Ok. A questão, tá? Vamos seguir então. Aqui é o Barsi, né, que eu estava falando com vocês. Tem um livro dele, só que eu não gostei do livro dele, não. Vale ler. Mas aquele que eu ensino mais, eu vou colocar no grupo para vocês. Estratégia do Décio Bazin. Ele dividia igualmente o valor que ele investia, tá? Fazia a pré-seleção das ações, pagavam acima de 6%, e o valor, por exemplo, tinha 20 mil, e tem 10 ações que pagam acima de 6%. Ele colocava 2 mil em cada uma. Escolher ações que pagam 6% de dividendos ao ano. Eu já falei com vocês. Pode ser 4% ou 5%, se for uma ação que puder crescer. Então, não é bem rígido esse 6%, não. 6% é o parâmetro internacional de investimento. Só que se fosse uma ação que pudesse ter crescimento, pagasse menos dividendo, mas esse dividendo pudesse aumentar no futuro, ele comprava, tá bom?
Aqui, vender ação se por 2 semestres consecutivos, né, ele chamava de cash yield, né, a gente fala de dividend yield hoje, foi menor que 6%, eu comentei com vocês. Pagou menos 6% por 2 semestres, ou por 2 anos, né, porque tem empresa que paga anualmente, ou por 2 trimestres, se a empresa pagar trimestralmente, você vende ação. Vender ação se houver fortes boatos sobre a ação. Aqui, eu faço uma ressalva, você tem que ficar atento com isso, com forte boato. Forte boato, notícias ruins. Começar a sair notícia da empresa e vender logo. Aqui é importante você colocar um sinal amarelo, não um sinal vermelho. Espere um pouco mais para ver, analise se realmente aquele boato é justo. Né? Porque às vezes você vai vender uma ação boa desnecessariamente. Eu até entendo o Basin falar isso daí, né? Ele está falando para todo mundo, então às vezes a pessoa não tem um senso crítico. Então, se você ficar na dúvida, venda a ação. Tá? Aliás, não precisa nem ter boato. Muitas vezes você vai, às vezes, comprar ação no mês, que a ideia é você, todo mês, tirar um valor e poupar em ação. Tá? Então, a ideia do método que eu vejo é isso daí. Até para a gente em grande fortuna para colocar de vez. Pô. Então, a gente vai colocando aos pouquinhos. A gente vai fazendo a árvore crescer, que não dá para árvore de vez. Tem gente que tem dinheiro, já compra uma empresa lá que paga 6% mais de dividendo, acabou. Mas não é meu caso. Então, eu vou comprando aos pouquinhos ações dessas empresas. Tá? Então, se você ficar na dúvida se deve comprar ou não, então não compre. Siga essa regra aí, mesma coisa essa questão do boato aí. Começou a falar da empresa, você está na dúvida se deve ou não ficar com ela, vende. Se ficou na dúvida, vende a empresa. Bom, aqui, vou beber uma água aqui, gente, licença. Empresas que pagam mais dividendos superam S&P 500, que é a Bolsa Americana, que é o Ibovespa, lá é a Bolsa Americana. Tá? Aqui, olha só, se você colocasse 100 mil dólares, tá? Isso daí, depois de quanto tempo? De 81 a 2013, 32 anos. Então, o que eu falei, a questão do tempo, tá? Longo prazo. O que é longo prazo? Botou aqui 30 anos, ok. Ok. Tá? Então, aí o que acontece? Você viu aí, se colocou 100 mil dólares, virou 3.500 dólares com você só valorização da ação. Tá bom? Então, aumentou aí 35 vezes, né? Agora, se você colocou 100 mil em ações que pagavam dividendo, né, as 10% melhores para pagar dividendo, aí você teve de 100 mil dólares para 5 milhões e 100 mil. Então, por isso a questão de ação, de investir em ação de dividendo é tão poderosa. Tá? Olha só, deu aí mais de 50% a mais, né? Então, 60% a mais. Você investir em ações, as melhores pagadoras de dividendo, do que ação de crescimento. Só investir em valorização, desculpa, só investir em valorização da ação. Investir em ação que pagavam dividendos. Observa que vai igual, né? 81, em 14 anos foi igual. Aqui começa a descolar. Tá? Aqui começa a descolar. E aí você tem aqui, ó, principalmente a partir daqui, do 28º ano, descola. E aqui a tendência é continuar aumentando mais. Tá? Por isso que precisa de tempo para dar resultado à estratégia. Tá bom? Em 16 anos, aqui seguindo o método Basin, em comparação com a Bolsa de Valores, quer dizer, se investir em dividendos ou investir em valorização de ação. Em 16 anos, se você tivesse investido 10 mil reais em 2000, você teria cerca de 270 mil em 2016. Em 16 anos, aumentou 27 vezes, né? Você tinha investido. Seguindo o modelo simples de dividendo de déficit Basin. Ou seja, valorizou mais do que se você não tivesse investido em dividendo. Olha só a diferença. Então, de 10 mil foi para 270 mil. Veja só. Agora, de 96 a 2020, se você tivesse investido 10 mil em 96, né, quando começou o Plano Real, com a estratégia de dividendos, detalhe, que é a época que o juros estava bem alto, estão lembrados? Que eu mostrei para vocês no primeiro encontro. Durante muito tempo, os juros rendeu mais do que as ações, porque, na verdade, os juros eram bem altos, estavam altos, igual estão hoje, mais ou menos, o valor que está hoje. Né? Mesmo assim, olha só, se você tivesse investido 10.096 com a estratégia de dividendo, você
teria visto seu patrimônio virar 1.476.000 em 2020. Olha só, 24 anos depois. Então, está aqui, ó, renda fixa, está aqui em azul. Eu já até mostrei isso para vocês, né, de certa forma. Aqui está o Ibovespa, rendeu menos que a renda fixa, que é a nossa bolsa de valores. Tá? Aí você tem aqui um índice aqui, tá? De ações específicas, sendo mais que o CDI. E aqui, ó, a estratégia desce o basinho. Observa, vai todo mundo mais ou menos misturado. Tá? Então, aqui, 96, em 2005, em janeiro de 2005, começa a ter uma separação, mas, na verdade, aqui, ó, em 2010, ó, começa a descolar. E chega aqui, na verdade, 2017, mais ou menos, você vai ter aí as ações pagam dividendo. Por isso que é exponencial. Por isso você tem que ter paciência. Demora um tempo para dar resultado, mas quando dá também, olha só, olha aqui, o início e olha o fim do percurso. Então, 10 mil virando 1.476.000. Tá? Então, 24 anos, pô, as pessoas hoje estão aposentando por lei com 65 anos, é que eu já falei com vocês. Então, você começa a trabalhar com 18 anos. 18 anos, você conseguir 10 mil de dividendo. Vamos botar 20 anos, vai. Começou a trabalhar. Ou 24, 25 anos, vai. 25 anos você conseguiu 10 mil ações de dividendo. Depois de 24 anos, você está 49, você está nem com 50, cara. Você aposenta com 65, você já tem 1.476.000. Tá? É sobre isso. Então, é um tempo longínquo, mas que chega rapidamente. Você vai viver isso, se Deus quiser, espero você viva naturalmente, você vai viver isso daí. Então, com menos de 50 anos, você já vai ter isso aqui. Você ainda vai estar na idade produtiva, vai estar com saúde para trabalhar, produzir mais, e você vai ter tranquilidade já na sua vida. Entendeu? Por que ações de dividendos vencem? Vamos ver algumas explicações. Primeiro, você erra menos, porque são empresas já consagradas, não são apostas igual investir em ação para ganhar com a valorização dela. Né? Como saber quais ações vão valorizar 1.000 ou 10.000% nos próximos 5 ou 10 anos? Bem difícil. Você pode até estimar, mas certeza você não vai ter. Árvores não crescem até o céu. Se você selecionar uma lista das empresas que mais cresceram e valorizaram nos últimos 10 anos, com certeza não serão as mesmas que mais vão valorizar nos 10 anos seguintes. Tá? Fizeram um estudo, para você ter uma ideia, nos anos 50, as empresas mais poderosas, né, da Bolsa Americana era IBM, era Xerox, era a Kodak, cara, putz, faliu, cara. Kodak faliu, IBM já não é há muito tempo a principal empresa da Bolsa Americana, ou seja, eram 50 empresas, 50 mais. E nenhuma dessas empresas é uma empresa mais valorizada na Bolsa. É a Amazon, Google, essas empresas que nem existiam naquela época. Tá? Boas ações de dividendos são fáceis de identificar e fáceis de precificar. Então, o que eu expliquei para vocês, por isso que eu escolhi ação de dividendo, é exatamente por isso. Tá? Qual o preço que eu pago nela? Pagando 6% a mais, está valendo. Quanto mais dividendo pagar, de 6% para cima, melhor tá. Mais barata dá. Quanto mais dividendo ela paga, é que ela está mais barata. Esse é o parâmetro de preço. Tá? E mais fácil de identificar, porque eu já falei, os setores pagam dividendo, é só você olhar lá quanto paga. Faz o histórico de 10 anos, você vai ver quem paga dividendo ou não. São ações com resultados robustos, né? Rentáveis e seguras. Sim, empresas maduras. É mais fácil uma empresa dessa passar por dificuldade. São menos cíclicas, né? Ou seja, na verdade, muitas delas não são nem cíclicas, elas crescem continuamente. Tá? E algumas, igual o banco, o setor bancário, os juros afeta, por exemplo, o setor bancário, crise econômica, certo? O setor bancário. Então, de certa forma, ele é cíclico. É diferente da construção civil, que é extremamente cíclica, que depende do ciclo de crédito. Tá? Mas o que acontece? Mesmo os bancos, depende de certa forma de como está a economia, eles são resilientes, eles sobrevivem. Tanto é que o banco, desde a época da Itália antiga, lá de Veneza, já existiam banqueiros e continuam existindo até hoje. Então, mesmo você vê com os bancos digitais, os bancões, né, como eles falam, continuam existindo até hoje. Consagrados, resilientes, são fortes, não vão acabar tão cedo, se é que um dia vão acabar. Tudo bem que eles se readaptaram também, eles eram, de certa forma, digitais também, como eu te falei do Banco do Brasil, de exemplo. Mas estão aí.
até hoje. Bom, aqui tem pessoas que falam que não deve investir em ação de dividendo porque ela não cresce, né? Porque ela gasta, ela pega o dinheiro que, em vez de investir em crescer, ela distribui, mas são empresas maduras. Elas distribuem porque não tem nem onde gastar mais, a ideia é essa. E aqui, então, tem uma pesquisa que foi feita, que você vê que pagamento de dividendo, né? Então, você vê que empresa aqui, ó, que pagou 90% de dividendo, cresceu quanto? Cresceu o patrimônio dela? Cresceu aí mais de 10%. Tá certo? Agora, você pega a empresa aqui que pagou menos de 50% e que teve crescimento negativo. Então, não tem essa lógica de, paga dividendo, então não cresce. Não, tem empresa que paga dividendo e cresce também. Tem empresa de crescimento, cresce mais que uma de dividendo, não pagando dividendos, ela está na fase de maturação. Ou é um setor que você tem que investir continuamente, igual tecnologia, não dá para ficar pagando dividendo, tá? A evidência histórica sugere fortemente que o crescimento esperado dos lucros futuros é maior quando os índices de pagamento de dividendos são altos. Isso aqui a gente acabou de ver ali naquele gráfico. Ações de crescimento, que é ações que não pagam dividendo, né? Você investe nela esperando a valorização dela. Quase sempre estão muito caras. Sim, por exemplo, o EG, o VEG, né? A VEG é uma empresa excepcional, uma multinacional, mas boa parte dos investidores profissionais não a compram, porque ela sempre está cara. Ela até valoriza, ela até fica mais cara. Mas é o tipo da coisa, quando teve crise, por exemplo, igual da pandemia, caiu o preço dela, quebrou as pernas de quem tinha. Uma ação de dividendo também caiu o preço, cai menos o preço de uma ação de dividendo quando tem uma crise igual a pandemia. Só que ela continua pagando dividendo. Então, o tempo que você está esperando, igual agora, por exemplo, nós estamos em crise do mercado, empresas que dão dividendo, não param de pagar dividendo. Você pega esse dividendo e compra ações baratas, você aumenta a sua bola de neve, você aumenta ações que você tem no momento de crise com os próprios dividendos que você recebe. Se você está investindo para valorização, o valor da empresa desabou no momento agora, nós estamos, mesmo sendo empresa boa, mas se for vender, você vai vender barato. E você só tem lucro com ela vendendo. Eu também penso o seguinte, eu pensava muito isso, né? Por que a pessoa investe em empresa de valorização? E aí eu tenho uma das casas de análise que eu assino que o principal analista dela investe em valorização. E ele falando, né, que o pai dele se aposentou, investiu em ações de valorização, porque ele indicava, e que hoje, quando ele precisa, ele vende parte dessas ações para poder viver. Então, que tem que calcular quanto você vai viver para vender essas ações. Desculpa, achei uma burrice do caramba. Porque se o camarada calcula uma idade e vive mais do que ele tem lá de ação para vender, o cara vai passar perto, pô. Dividendo não. É infinito. Se a empresa não falir, você vai ganhar infinitamente os dividendos. E você morrendo para os seus filhos. Isso é ação de valorização também, ok. Mas vai passar menos se você gastou a ação. Você está matando a galinha, cara, dos ovos de ouro para poder comer. Então eu prefiro comer o ovo da galinha do que comer a carne da galinha. Resumindo é isso, porque a galinha continua lá dando ovos. Tá bom? Então aqui, o que está aqui que eu mostrei? Isso aqui é o exemplo da Taurus. Tá? Eu comprei a ação, ela estava aí a 4,50 quando eu comprei. Tá? E é uma empresa que ela já é consagrada, porque a única fabricante de armas do Brasil, ela tem um nível de qualidade internacional, ela é muito barata. Eu comprei, aí ela valorizou, me pagou 30% de dividendo, ela estava barata, ela estava numa situação ruim. Só que ela fez uma reestruturação, ela contratou um camarada que tem mais de 30 anos de mercado, esse camarada melhorou a empresa assim absurdamente, e eu aproveitei, ela deu a valorização, chegou a R$ 26, tá certo? Aqui está com 30, né? Chegou a R$ 26, eu mantive, depois o preço caiu. Atualmente ela está por volta de R$ 8, tá? Aqui estava 14, né? Quando eu coloquei aqui, mas atualmente já está R$ 8. Eu continuo com ela. Tá? Quando chegou a R$ 26, eu vendi uma parte dela, uns 20%, que a gente fala realizar lucro. Comprei outra mais barata, eu tinha comprado a R$ 4,50. Ela aumentou mais de 5 vezes o preço. Então eu vendi uma parte dela. E tipo, se eu perder o dinheiro que eu tenho hoje, eu já tirei o lucro, né? Já tirei o lucro de equivale a quanto eu comprei as ações. É isso que eu quero falar. E eu continuei com o resto, está lá. Ela paga dividendo, então estou tranquilo. Só não estou comprando mais dela a R$ 8, que eu estou comprando outro que eu acho mais barato, mais promissora. Tá? Então, as pessoas pensaram que era de crescimento, por isso que ela foi valorizando, valorizando, valorizando. Quando elas viram que não era uma empresa de crescimento, o preço desabou, mas não interessa para mim que ela paga bons dividendos. Ela é uma empresa madura, ela não tem nem muito para onde investir. Ela já investiu, já ampliou fábrica, já construiu fábrica no exterior. Tá? Então, para mim tá bom, deixa ela quieta lá.
Ações de dividendos geralmente são baratas, por ter um prêmio de valorização menor. É porque pessoas geralmente gostam de ação de crescimento, é isso que ele está falando de valorização. Tem gente que paga um valor absurdo na ação, imaginando que ela vai aumentar o lucro dela, que esse preço absurdo é barato, que ela vai ficar muito grande e tal. Ou seja, um exercício de adivinhação, tá? Desculpe falar. Eu compro pagando 6%, se 2 anos ela não pagar 6%, eu vendo, então não tem adivinhação nisso, é simples de fazer, eu não preciso ser evidente, tá certo? Muitas vezes negocio com preços exageradamente baixo, abaixo do valor patrimonial. O Banco do Brasil hoje, por exemplo, está menos, está 84% do valor dela é justo, a ação do Banco do Brasil. Mesmo sendo empresas sólidas, com alta rentabilidade e alta lucratividade. Boa parte de ação de dividendo, ela fica às vezes mais barata que se você vender toda a empresa sem ter lucro, só vender o que ela tem de equipamento, de imóvel e tal. O valor da ação representa uma empresa mais barata do que ela tem de luz. Você ter uma ideia de patrimônio. Então, por quê? Porque o mercado não é inteligente, ao contrário do que se diz. Assim, a margem de segurança é muito maior nessa empresa e a taxa de erro é muito menor. O que é a margem de segurança? O Benjamin Graham, foi professor do Buffett, foi mentor do Buffett, que é o maior bilionário em ações do mundo. Ele fez o seguinte, criou um valor mínimo para você comprar uma ação. Por exemplo, se a ação vale R$100, você compra no máximo ela até 70, você dá 30% aí, né, de margem de segurança. Ou até mais, o básico dá até 40%. Compra só se tiver 40% abaixo do preço justo. O preço justo da ação é 100. Não o que está na tela do computador lá, ou do celular, quando você for comprar ação. Mas tem forma de você fazer cálculo, eu falei do valuation, tem gente que faz isso daí, porque eu assino essas casas de análise, porque não é fácil ver o valor justo de uma ação. Então, se o valor está lá como justo 100, você compra até R$70. Isso é margem de segurança. Você pode acabar de comprar a 100, se ela tiver 100, é o valor justo dela, e ela cai para 80, por exemplo, 90. Por quê? Porque cai, porque o mercado é louco. Maníaco depressivo, como falou Benjamin Graham. Por isso que eu falei senhor mercado. Benjamin Graham criou esse termo, e ele falava que o senhor mercado era maníaco depressivo. Porque o preço aumenta e varia sem ter lógica. O que está na tela do celular, preço, não tem lógica nenhuma. O que eu explico para vocês é o que tem lógica, o fundamento, é a qualidade da empresa, é isso que você tem que buscar. Boas empresas, ao longo prazo, elas sempre atingem o valor justo delas, tá bom? Quando? Não sabe. Tempo é uma coisa muito preciosa, então você tem que ter paciência e não colocar um dinheiro em investimento em ação, você vai precisar para amanhã, tá? Outra coisa, erros custam caro, tá? Como assim? Então, veja só. Se você tem uma ação, aqui é do Vicente Guimarães, tá? Esse material, tem um vídeo dele muito bom. Essa parte toda que eu estou falando é do Vicente Guimarães, ele preparou, falando de ações de dividendos. Tá? Por que são melhores que a ação de valorização? Se você compra uma ação que cai, por exemplo, 10%, ela tem que valorizar 11% para voltar para o preço dela normal. Se ela cair 20%, tem que valorizar 25%. Se ela cair 50%, ela tem que aumentar 100%, né? Então, ela tem que voltar, ela caiu 50%, ela tem que voltar 50% e mais 50% para chegar no preço dela inicial, tá bom? Então, por isso você vê, se você compra ação de dividendo, ela varia pouco o preço. Ação de crescimento, ela varia muito mais. Então, por isso, você vai demorar mais tempo para tentar recuperar o dinheiro que você investiu, né? Quando você investe em dividendo, é muito menor o erro. Tá? Então, você não precisa compensar tanto erro, você tem mais chance de vencer. Carteira sem dividendo não conta o poder de reinvestimento dos dividendos. Então, eu já falei com vocês, né? E quando você reinveste os dividendos, é igual uma bola de neve. Tá? Pode ser até 50% do desempenho do investidor no longo prazo. Olha só, no mínimo 50% pode ser. Já mostrei, vou mostrar de novo. Então, está aqui, ó, S&P 500, 25 anos, a Bolsa Americana. Porque tem muitos dados da Bolsa Americana, menos para a Bolsa Brasileira. Por isso que eu estou citando também tanto dado americano. Então, veja só, se você investiu aqui $10 mil, tá? Depois de 25 anos, você tinha $65 mil na Bolsa Americana. Se você investiu os mesmos $10 mil reinvestindo dividendo, em ações que tinham dividendo, e você ganhou o dividendo e reinvestiu, foi para 100 mil. Olha só. Você tem mais ou menos uns 50% também, né, de diferença. Tá? Então, esse é o poder de você investir em ações de dividendos e reinvestir. Tá? Até você ter
renda para poder viver, o dinheiro que você recebe, compre novas ações. Não necessariamente na mesma empresa que pagou dividendo, não. Você compra que estiver barata, tá? E que pagar dividendo. Isso que é. Aqui, Ambev, por exemplo, tá? Que fabrica Skol, fabrica Brahma e tal, o grupo Ambev. Tá? Você, 10 mil dólares, tá? Isso em quanto tempo? Em 22 anos. 10 mil reais, desculpa. 10 mil reais virou 50 mil. Reinvestir nos dividendos, 10 mil foi para 400 mil, a 40 vezes mais. Certo? Então, esse é o poder de você investir em ações de dividendos e reinvestir. Aqui, um texto, pedir licença para esse texto do Okada, os recentes preços das ações, comparado, isso é Okada em 1947, tá? Os recentes preços das ações, comparados há uns tempos, abaixaram geralmente pela metade ou um terço. E nos casos piores, as que caíram para menos de um décimo. Por causa disso, são incontáveis as pessoas que tomaram grande prejuízo. Dentre essas pessoas, diz que há quem se ficou louco, né? Ou se suicidou. Assim, na verdade, ultrapassando a lástima é uma tragédia. Por uns tempos, falamos que a popularização das ações divulgaram bastante jornais e rádios, tá? A alta do mercado, lembra que eu falei com vocês? Quando começa a sair que o mercado está maravilhoso em jornal e rádio, é que está no topo, daqui a pouco vai cair. Ciclo de mercado. Mas para a situação atual, nem devem ter medo de se desculparem. As pessoas que compraram no ano passado, quando as ações estavam em alta, nem se cogitavam em dividendos, né? Compraram por uma vou ganhar dinheiro, vai valorizar a ação. Eram somente pessoas objetivando lucro pela subida dos preços. Se subir, ganham tanto. A mãe dos golpes também isso aqui, tá? Já adianto para vocês aí, forem fazer a turma avançada, eu vou explicar sobre golpes bilionários. Sendo que as pessoas sem nenhum conhecimento sobre ações, amadores como assalariados, viúvas, quem possui um pouco de poupança, etc., quem compraram despropositadamente. Né? Então, aqui está falando de pessoas que não se prepararam para investir, que foram pelo que saiu no jornal, um amigo falou, um vizinho falou, então que eles correram para poder investir por causa disso. Estava dando muito dinheiro à Bolsa. Só que quando todo mundo... Lembra? Quando as pessoas sem conhecimento vão para a Bolsa, que na verdade a Bolsa já está caindo, cara. Assim, eu, ao invés de achar perigoso, realmente senti-me apavorado, pois, pelo preço da época, mesmo que o dividendo seja bom, havia muitas que não atingiam 1% ao ano. Isso aqui ele está falando, estavam caras as ações. O dividendo estava baixo, porque o preço da ação estava muito alto. Tá? De novo, o quanto você recebe de dividendo é o valor que você recebe de dividendo dividido pelo preço da ação. Por exemplo, se a ação tiver R$1, se a ação pagou R$1 de dividendo, ela está a R$10, 1 dividido por 10 é 10%, ou 10% de dividendo. Se essa ação sobe para 20, então 1 dividido por 20, aí você vai estar 5%. Pagou 5% de dividendo, pagou a metade. Tá certo? Então, se a ação, o preço da ação aumenta e o valor do dividendo continua o mesmo, ou não aumenta na mesma proporção, o dividendo diminui. Isso é um sinal que a ação está cara, ou perdeu valor. Ela podia estar pagando R$1 de dividendo e valia 10, tá certo? E aí o que acontece? Esse dividendo vai cair para 0,5 e ela valendo 10. Então diminui o dividendo, mas por quê? Porque o lucro dela diminuiu. Então vai cair o dividendo, o preço consequentemente vai cair depois, porque pessoas que compram dividendo vão vender. Então, mesmo quem compra ação para valorização, tem ação de valorização que paga dividendo, tá? Então, a pessoa ela leva em conta a valorização, que pode ter ação, mas fica feliz de receber o dividendo. Ninguém fica triste de receber dividendo. Ela não está buscando dividendo, mas dividendo por dinheiro ninguém reclama de receber. Se a empresa ela para de pagar ou diminui de pagar dividendo, alguns desses investidores vão sair, então o preço da ação vai cair. Então, o Okada, ele mostra aqui que ele em 47 usava já uma métrica de preço simples de falar, por isso que eu coloquei o texto todo dele. Mostra uma crise do mercado japonês, que está do outro lado do mundo, há muitos anos atrás, de 1947, mas é muito real. E a regra é essa. Quanto menos dividendo paga a ação, mais cara ela está. Uma ação de dividendo, tá? Uma ação de dividendo. Assim, já paga pouco dividendo e tal, é outra técnica para ver se é que tem métrica de ver para ação de crescimento. Portanto, um aplicador sério que objetiva os dividendos, né, que é o nosso caso, o Okada falou que é a melhor coisa que tem a fazer objetivar o dividendo, não iria comprar. Isso quer dizer que, se um dia as cotações abaixarem, como de maneira nenhuma o povo suportaria psicologicamente, estava claro que mal baratearia, e o mal barateamento provoca o mal barateamento, a ação da baixa. Por isso é que, em tão pouco tempo, baixou tanto como se vê. Deixa eu explicar para vocês, porque aqui é tradução de um japonês bem antigo, por isso que
no português fica uma coisa assim meio complicada. O que estava dizendo, quem investir não compraria, porque está pagando muito pouco. Tá? E se um dia as cotações baixarem, como o povo não suportaria psicologicamente, o que acontece? Quando baixou o preço, o povo não suportou e fez o quê? Vendeu. E aí o preço caiu mais ainda. Então mais gente vendeu e vai aquela espiral do ciclo de mercado que eu falei, até desabar o mercado. Tá? Então é isso que ele vai falando. Mal barateamento é isso, que vai vender, o preço cai, aí mais gente desespera e vende, e mais o preço cai, e vai aquela espiral negativa de queda. O que se deve observar aqui é que, se fosse antigamente, no caso de que os preços baixarem até o fundo, os capitalistas se mobilizavam para a compra. Por isso era possível evitar a maior queda, mas hoje em dia, que se acabaram tais grandes aplicadores, as cotações desconhecem o fundo e deve-se considerar que, para se recuperar, necessita de um período bastante longo. Aqui eu só vou tirar essa parte, porque isso aqui, o mercado japonês na época era muito pequeno, né? Então, poucos grandes capitalistas, quando compravam, faziam o mercado subir. Então, isso que ele está falando, os caras que têm grana iam lá e compravam, o preço subia, mas naquela época já não estava acontecendo isso. Eles já não estavam conseguindo fazer o mercado subir comprando ação. Então, por isso que o preço ia continuar caindo, e o principal, que ia demorar bastante tempo, anos demora o mercado. Da mesma maneira que a gente está hoje esperando o mercado recuperar, já tem anos que o mercado brasileiro está em baixa, ele fica também anos em alta, e depois ele cai e fica anos em queda. Por isso, ciclos de mercado. A vida da gente se guia por ciclos, e o mercado também. Então ele falou, ó, a galera que colocou o dinheiro sem se preparar, colocou o dinheiro na queda, vai ficar com anos com esse dinheiro aí desvalorizado, né, em ações baratas, ou até vai perder, vai desesperar, vai vender barato, vai perder dinheiro. É isso que o Okada falou em resumo, tá? Eu achei interessante, de novo, 1947 esse texto, tem umas referências lá, e você vê como que é bem atual. Bom, alguma pergunta aí, meus amigos? Alguma dúvida, meus amigos, aí? Ah, beleza, então. Doutor Robson, a hora que ficou sem som, eu voltei tudo, tá? Então vocês fiquem preocupados que eu não. Eu repeti, eu fui repetindo, né? Toda vez que saiu a câmera, eu repeti, saiu o som. Então era aquilo mesmo, eu estava falando sobre o assunto e eu voltava até que estabilizou. Beleza, então, meus amigos. Então, até a próxima aí. Obrigado aí pelas participações. Até mais. Qualquer coisa, dúvida, manda lá no grupo também. Vai ser um prazer a gente debater, tá bom? Até mais aí.